Irmãos, graça e paz. Amém. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje à noite e aos irmãos, ao pastor Carlos, um amigo dos tempos do seminário, que me convidou para estar aqui, tá? Então, o irmão Carlos também veio comigo, né? Carlão, como a gente chama, pelo seu tamanho, né? Que se destaca. E hoje nós queremos falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Eu trouxe alguns livros, no final os irmãos podem dar uma olhada, alguns são de minha autoria, outros são da minha editora, de outros autores, tá bom? Para ganhar tempo, no final os irmãos podem dar uma olhada, e tem um aqui que está vendido já, é o último. Quem foi que falou comigo que queria? Pronto, ela veio. Ok, vou deixar embaixo aqui. Primeiros Coríntios 12, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, eres induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Amém? Amém. Amém. Meus irmãos, nós já oramos. O que são os dons do Espírito Santo? É o tema que eu quero tratar com vocês hoje. Os dons são presentes da parte de Deus. Um dom é um presente que Deus nos dá. É uma capacitação que Ele nos concede. Aquilo que nós recebemos, que nós sabemos fazer, as habilidades que todos os seres humanos têm, todas foram dadas por Deus. Todas. Quer ele acredite em Deus, quer não. Quer ele seja um crente, quer ele seja de outra religião. Todas as habilidades que nós recebemos foram dadas por Deus. Alguns têm habilidades com números, outros têm estômago para abrir outras pessoas, né? Para serem médicos, por exemplo. Outros são professores, engenheiros, pedreiros, cozinheiros. Todas as habilidades que os seres humanos têm foram dadas por Deus. Esse texto que nós acabamos de ler não está falando sobre todos esses dons, mas de alguns dons que nós chamamos de dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. Esses dons aqui, e outros que a Bíblia menciona, são dados por Deus somente aos salvos, somente à igreja de Jesus. O incrédulo, aquele que não acredita que Jesus é Senhor, que não é um crente em Jesus, ele não recebe nenhum desses dons, tá bom? E uma pergunta que muitas pessoas me fazem é a seguinte: Bruno, por que Deus não opera mais hoje como na igreja do primeiro século, a igreja primitiva, aquela de Atos? E depois de ouvir tantas vezes essa pergunta, eu comecei a pensar melhor sobre o assunto.
Vejam só, em 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi visto de uma só vez por mais de 500 pessoas. Mas quando Jesus ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias com os discípulos. E ele mandou que esses discípulos continuassem orando até que recebessem o poder do Espírito Santo. O que aconteceu 10 dias depois, no dia de Pentecostes? Pentecostes significa 50º. Era 50 dias, é uma festa de colheita. 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Passou 40 dias com os discípulos. O Espírito Santo desceu, aí ele subiu para o céu. E aí o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Ou seja, 10 dias. Foi o tempo que os crentes passaram na oração. Mas só eram 120 pessoas. Cadê os 380? Ou não moravam em Jerusalém, ou abandonaram a fé. Quando esses 120 crentes receberam o poder do Espírito Santo, Pedro começou a pregar no meio da rua para explicar o que estava acontecendo. Quando ele terminou aquela pregação, quase 3.000 pessoas se converteram. Então a igreja que tinha 120 crentes passou a ter mais de 3.000. Depois de alguns dias, mais 5.000 se converteram. Era agora 8.000. Mas, meus irmãos, era apenas 8.000 crentes. Eu soube que aqui em Itabaiana tem em torno de 25 a 27 mil habitantes, não é isso? 25 por aí. Então, em Itabaiana tem 2 vezes o número de pessoas que a igreja tinha no primeiro século. Era uma igreja pequena. Todos os crentes davam 8.000 e um pouquinho. E hoje, quantos crentes somos no mundo? Somos quase 2 bilhões de protestantes. Quem foi que disse que aqueles milagres que aconteciam no primeiro século, que estão em Atos, não acontecem mais hoje? Ou quem foi que disse que acontecem hoje menos milagres? Aqueles milagres de Atos aconteceram no meio de 8.000 crentes. Hoje nós somos quase 2 bilhões. Agora, se você espera que o William Bonner comece o Jornal Nacional dizendo: hoje na cidade de Itabaiana 2 pessoas foram curadas de câncer. Em São José de Piranhas, um aleijado se levantou no culto na igreja Assembleia de Deus. Em João Pessoa, em 55 igrejas da cidade de João Pessoa, pessoas foram curadas de dor de cabeça. Você nunca vai ver isso. Mas todos os dias Deus está fazendo milagres no meio do seu povo. Há relatos de ressurreição. Eu conversei com um irmão que havia morrido e conheci outros 2 casos de ressurreição. Um aluno meu, natural da África, num país chamado Benin. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é um país bem pequenininho da África, Benin. Ele é de Guiné-Bissau, Benin. Ele estava em Guiné-Bissau em missão e ele estava tentando pregar numa aldeia ali e ninguém queria ouvir a pregação dele. Ele estava num funeral de uma menininha de 12 anos. Deus falou para ele: bota a menina nos braços porque eu vou ressuscitá-la. Ele é casado com uma brasileira. Ele falou com a esposa. Ele disse: ó, Deus está mandando eu colocar a menina no braço e orar que ele vai ressuscitar essa menina. E a esposa disse: se Deus está mandando, então vai. Ele pôs essa menina no braço, orou e ela ressuscitou. E muita gente ali se converteu ao Senhor. Outro dia eu estava dando aula e aí falando sobre milagres em uma das aulas, e uma aluna disse: professor, o meu irmão morreu e ressuscitou no hospital. Ele ficou lá na UTI, minha mãe não deixou ele para a pedra. Ele parou tudo, morte cerebral, coração parou, tudo parou, e ele já estava gelado. E Deus tinha dito para ela, para a mãe dele, né? Seu filho vai sair daqui andando. Quando ele morreu, ela foi para casa e disse: Deus, eu tenho certeza que foi o Senhor que falou comigo. Eu conheço a tua voz. Eu sei que o Senhor me disse
Como é que meu filho morre? E agora? Enquanto ela estava em casa orando, o médico liberou que alguns amigos da igreja, era um rapaz de 20 e poucos anos, entrasse onde estava o cadáver. E um deles disse assim, eu não lembro o nome dele, faz tempo isso: fulano, o que é que você está fazendo aí? Deus falou que você vai sair daqui andando, o que é que você está fazendo aí? Ele se levantou e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? 3 médicos se converteram naquele hospital. Ele já morreu. Ele passou mais uns 15 a 16 anos vivo depois disso aí. Irmãos, os milagres continuam a acontecer, e na verdade acontecem mais hoje do que na igreja do primeiro século. Mas por que, irmãos, tantas vezes nós não recebemos de Deus o que gostaríamos? Vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos começar pela ordem dos livros da Bíblia. Caim ofereceu uma oferta para Deus. Deus não recebeu, mas recebeu a de Abel, porque Abel deu para Deus a sua melhor oferta. E Deus não aceita qualquer coisa, Deus só aceita o melhor. Abraão, por onde Abraão andava, Abraão erguia um altar ao Senhor e adorava ao Senhor. Abraão plantou uma árvore chamada tamargueira, é uma árvore frondosa, tipo uma mangueira, e ali ele invocou o nome do Senhor. Até que Deus pediu o seu filho, o filho da promessa. Ele amarrou o menino. Quando ele ia sacrificá-lo, Deus não permitiu. Abraão entregou o seu próprio filho. Por isso ele é o pai da fé. Moisés pediu a Deus, Êxodo 33, 18: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus apareceu para Moisés ali no monte. No Salmo 84, 2 diz assim: minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Jeremias, Deus falando com o meio de Jeremias, então responde a pergunta: por que nós buscamos muitas vezes a Deus e não encontramos? E ele diz: vocês me buscam, vocês vão me buscar e me encontrar, quando me buscarem de todo o coração. Jesus nos ensinou a fazer isso também. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então nós muitas vezes buscamos a Deus e não o encontramos, porque a gente busca a Deus com a metade, ou com 10%, ou com menos ainda da nossa vontade. Nós só encontraremos Deus quando buscarmos de todo o coração, porque Deus não se revela àquele que não teme plenamente. Deus não se revela àquele que apenas frequenta os cultos da igreja, mas que não o busca em casa, que não busca andar com Deus, que não medita na palavra, que não tem temor ao Senhor. Vir para a igreja e não buscar Deus em casa é o mesmo que nada. É só uma programação religiosa. Se por acaso houver no nosso meio alguém que está tentando buscar Deus e não encontrou ainda, não é Deus que está se escondendo de você. É você que não deve estar buscando de todo o coração. Nesse texto que nós lemos, fala um pouco sobre os dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto era uma igreja meio bagunçada, o culto era meio bagunçado. Mas ela não deixou de ser igreja por causa disso. Paulo não mandou os irmãos buscarem menos, pelo contrário, mandou os irmãos buscarem mais. Só que buscar da maneira correta, organizar o culto. Nós vemos aqui, são apresentadas alguns modos como Deus opera em relação aos dons nesse texto. Vamos ver alguns desses modos. Primeiro, há uma ordem divina. Devemos conhecer bem os dons do Espírito Santo. No versículo 1 diz assim, então com o texto aberto, abram aí. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deus não quer
que nós não conheçamos sobre os dons. Deus repreendeu severamente seu povo no Antigo Testamento, por meio de Oséias, porque o povo não queria conhecer o Senhor. Agora Paulo escreve esta carta, dizendo que Deus quer que o seu povo, o povo de Deus, conheça bem sobre os dons espirituais. Há muita gente falando sobre os dons. Gente que não sabe como é, não estudou a palavra de Deus. É a história do não vi, não gostei. Não sejamos ignorantes quanto aos dons. Segundo lugar, os dons são presentes do Deus vivo para nós. Veja comigo os versos 2 e 3. Sabeis que ainda quando gentios eres, induzidos e levados para os ídolos mudos, portanto vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Irmãos, alguns crentes pensam que isso aqui é uma fórmula para saber se a pessoa está ou não endemoniada, né? Diga assim, Jesus é o Senhor. Irmãos, o diabo é o pai da mentira, ele pode dizer qualquer coisa. Não é disso que Paulo está tratando aqui. Nessa época, dizer que era crente era dizer que estava disposto a morrer pelo Evangelho. Então, nessa época aqui, ninguém ousaria dizer, eu sou cristão, se não fosse de verdade. Isso, alguém só pode ser crente de verdade se o Espírito Santo trabalhar na sua vida. O Espírito Santo vai nos convencendo que nós somos pecadores, que nós não estamos num bom caminho, e que se nós morrermos longe de Jesus, nós não iremos para o céu na eternidade. Às vezes as pessoas endurecem o coração e dizem, não, eu não quero ser crente, sou muito novo para ser crente, como se ser crente fosse coisa de gente velha, né? A melhor coisa do mundo é ser crente. Não existe nada melhor do que servir a Deus. Aquele que não teme a Deus, que não serve a Deus, a tribulação vem e ele não sabe onde se segurar. Fica sem chão, não tem a quem clamar. O pai não pode ajudar, a esposa não pode ajudar. O dinheiro, se tiver muito, também muitas vezes não serve. Não faz sentido, a vida não faz sentido se não for para ser vivida com Jesus. Os dons são presentes do Deus vivo. Antigamente, esses irmãos aqui da igreja de Corinto, eles adoravam ídolos, aqueles bonecos de madeira, de barro, de gesso, de bronze, que tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, não consegue apertar a sua mão, lhe abraçar quando você precisa, tem pés, mas não pode socorrer, precisa de alguém que o carregue, e se cair no chão quebra. O nosso Deus não, ele é invisível, mas ele é todo poderoso. Nós não vemos, mas a gente fala e ele responde. Nós não vemos, mas é ele que sustenta-nos pela sua mão poderosa. Muitas vezes nós não estamos vendo, mas nós já estamos sendo segurados nos seus braços. Os dons são presentes desse Deus vivo, que ressuscitou Jesus Cristo, que está vivo no nosso meio e que está presente em todos os lugares. Deus não ouve só a nossa oração quando a gente faz aqui na igreja. Deus ouve a oração quando a gente está no cantinho de casa, quietos, em sofrimento, e que a gente ora só no nosso coração. Ele está ouvindo e ele não esquece. A gente ora e esquece, mas Deus ouve e não esquece e responde no tempo certo. Terceiro lugar, os dons são serviços. No verso 4 diz isso. Aliás, os dons são diversos. Há diversidade de dons. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, dos céus e da terra, que tem um quadro de pôr do sol a cada dia, em cada lugar do mundo. Veja, todo dia o pôr do sol é diferente. Tem uma nuvem ali, tem outra aqui. E em todo lugar é bonito.
diante do mar é bonito, no sertão é bonito, no deserto é bonito, nas montanhas é bonito. Esse Deus, tão criativo, tão poderoso, Ele dá diversos dons à sua igreja. Vocês viram a banda tocando várias vezes, cantores, baterista, baixista, guitarrista. Deus deu um dom para cada um de vocês. Nem sempre os nossos dons são colocados em prática, mas deveriam. Mas não há um dom só, há vários. O que é que você toca que vira ouro? O que é que você gostaria de fazer para Deus, na obra de Deus? Esse é o seu dom. Ou você pode ter mais de um. Os dons são diversos. Em quarto lugar, os dons são serviços. No verso 5 diz isso. Há diversidade de ministérios. Ministérios são serviços. Ministro é aquele que serve. No Brasil, como os ministros do governo, né, são autoridades, às vezes a gente pensa que o ministro é uma autoridade, o ministro é quem manda. Não. Ministro é servo. Os dons são para a gente servir a Deus e a igreja. Veja que os dons não são para aparecer. Veja que os dons não são porque um é melhor do que o outro. Veja que os dons são para que eu me ache mais crente do que o outro. Não. Deus nos dá dons para que possamos servir a sua igreja e a Ele mesmo. Os dons são serviços. Em quinto lugar, os dons são operações de Deus. Verso 6 diz isso. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Sabe por que é isso? Para que a glória seja sempre dele. Quando você estiver exercendo os dons que Deus lhe deu, seja qual for, tocar, cantar, pregar, falar em línguas, profetizar, ensinar, o que quer que seja, dons de curar, nós nunca devemos receber a glória pela operação desses dons, porque não somos nós que operamos, é Deus. Segunda-feira à noite, eu estava na igreja, esperando a aula começar, do curso que tem lá na igreja. Estava eu, Carlão e outro irmão, a gente conversando antes da aula. Chegou um homem lá na igreja. Nunca tinha visto ele. Ele nunca tinha ido lá. Ele chegou, boa noite, eu sou Bruno e tal. Aí ele se apresentou, meu nome é Francisco, eu acho que era o nome dele, né? Aí ele disse, é aqui nessa igreja que tem um pastor que tem dom de curar, ele bota a mão nas pessoas e as pessoas ficam curadas. Aí falei, não é aqui não. Mas não é aqui que acontece milagre e tal. Já deve ter acontecido alguns. Mas o pastor aqui não tem esse dom não. Aí ele disse, olha, é o seguinte, porque eu estou com muita dor, hoje eu não comi quase nada, eu vim aqui para ser curado, eu tenho que ser curado hoje. Está bom. Percebendo que ele não estava à procura de Deus, mas de um curandeiro, decidi não orar por ele. Porque Jesus não é curandeiro, irmãos. Ele é Deus. Ele opera se ele quiser. Se ele não quiser, o cabra morre, porque a vida pertence a ele. Ele dá a vida e tira a vida. Lembra que ele tirou a vida de Ananias, de Safira, em Atos capítulo 5, 1 Coríntios 11, os irreverentes diante da ceia lá na igreja de Corinto haviam morrido, outros estavam doentes. Deus não é curandeiro, Ele é soberano. E aí nós dissemos para ele, olha, amanhã, eu disse, o senhor já foi no médico? Ele disse, já, mas o médico mandou tomar os remédios, não serviu para nada, eu vim aqui, eu quero ser curado hoje. Eu disse, olha, aqui a gente não cura ninguém, a gente ora. E aí quando Deus quer, Ele cura. Quando Ele não quer, Ele não cura. Porque aqui quem manda é Ele, nem a gente não. Amanhã vai ter culto. No outro dia vai ter culto à tarde. Acabou nem havendo, né? Venha para o culto amanhã, busque a Deus em oração. E não nenhum pastor que cura o povo, porque aqui nem tem.
Busque a Deus, se Deus quiser, Ele pode me curar. Vem amanhã. Ele não foi. Saiu chateado, viu? Foi, Carol? E aí os irmãos foram chegando e perguntaram: por que vocês não oraram? Eu disse: porque ele não está à busca de Deus, ele quer um curandeiro. Ele chegou botando banca. Eu vim aqui para ser curado e quero ser curado. Quem ele pensa que é? Nós temos que nos humilhar diante de Deus, irmãos. Não é exigir nada de Deus, não. Tudo que nós temos já é graça de Deus. Para estar vivo é graça de Deus. A gente não merece nem estar vivo, a gente é pecador. Então os dons são operações de Deus, não são operações nossas. Quando Deus quer, Ele fala por meio de um profeta. Ele cura por meio de algum servo dele. Ele faz algum milagre. Ele dá uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Ele nos ajuda a discernir os espíritos, as doutrinas falsas. Sim, mas é quando Ele quer. Não é quando a gente quer. É por isso que eu não acredito em venha amanhã para receber o seu milagre. Como assim? A gente não pode marcar o dia do milagre, irmão. Quem marca isso é Deus. Isso não está na nossa agenda, não. Está na agenda dele. Quem marca isso é falso profeta, é macumbeiro, que faz trabalho. A gente pede a Deus, Ele faz o que Ele quer. Os dons, em sexto lugar, são operados pela Trindade. Onde é que está isso? No verso 4, 5 e 6 diz o seguinte, que nós acabamos de ler: que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor é Jesus. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo, quem realiza tudo em todos. Nós vemos as três pessoas da Trindade. A doutrina da Trindade pode ser definida como o teólogo que a gente gosta, o Wayne Grudem, ele diz que Deus existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e só existe um Deus. Isso significa, irmãos, que os verdadeiros dons do Espírito só operam onde a palavra de Deus é corretamente ensinada. Um Deus só, em três pessoas. E pasme, milagres acontecem em todas as religiões. Na Igreja Católica acontece milagre, na tradicional e na carismática. No budismo acontece milagre, no satanismo também. Eu morei vizinho ao terreiro de Macumba quando era criança, lá acontece milagre também. Lá em Aparecida do Norte, em Juazeiro do Ceará, eu conheço Juazeiro, e também lá em Guarabira, no Frei Damião, eu conheço lá também. Acontecem milagres. Aquilo ali não é tudo mentira, não. Acontece. Não é porque acontece milagre que Deus está lá. Até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Se o seu relógio for de ponteiro, o analógico, né? Aqui não tem, né, pastor? Se você tirar a pilha dele 2 vezes por dia, vai dar a hora certa, mesmo sem funcionar. Não é porque dá certo que dá certo, irmãos. Deus só opera os seus dons onde a palavra é corretamente ensinada. Em sétimo lugar, os dons servem para a edificação da igreja. Versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Veja que não é para benefício individual. Deus dá os dons do Espírito para que todos nós cresçamos juntos, cada um fazendo uma coisa diferente, como se fôssemos cada um de nós uma peça de um grande quebra-cabeça. E aí, quando é montada
a figura está completa. Um ajuda o outro. É como se fôssemos peças de uma grande engrenagem para a glória de Deus. E como é que acontece a edificação desses dons? Como é que Deus edifica os crentes? Em oitavo lugar, alguns dos dons estão aqui, do versículo 8 ao versículo 10. Deus pode dar a palavra de sabedoria. A ideia aqui é de alguém dentro da igreja que tem uma palavra de sabedoria para resolver problemas quando ele vem. No momento de crise, de angústia, tem alguém com a palavra sábia para resolver. Toda vez que a palavra sabedoria é apresentada na Bíblia, ela está ligada à praticidade de vida. A outra pessoa, Deus pode dar o dom de palavra do conhecimento. São dons, esse é um dom que ajuda na pregação, no ensino. Nem sempre o professor da escola bíblica tem diploma de seminário, mas eles buscam de Deus, e Deus pode dar palavras de conhecimento. São aquelas pessoas que têm profundidade na palavra, que têm a habilidade dada por Deus para ensinar a palavra. A outra pessoa, Deus concede a fé, não é a fé apenas para ser salvo, mas a fé como dom. Está todo mundo desanimado, vem alguém e diz, não, mas eu creio, vai dar certo, vai dar nessa construção. Tenho certeza, nós vamos orar agora, e Deus vai mandar. Como é que você sabe? Eu sei, Deus está falando para mim que Ele vai mandar. Eu conheço uma pessoa assim, o irmão Marcos da biblioteca, ele tem esse dom. Ele tem mais fé, acredita mais em algumas coisas do que no resto da igreja. Dom de Deus. Há outros dons de curar, e é no plural mesmo. Tem gente que ela ora, só cura determinadas doenças. Outros curam outras doenças. Outros recebem o dom de operar milagres. Uma vez um projeto missionário da Juvep, há muitos anos, a Juvep chegou num lugar que não chovia há uns 5, 6 anos, eu não lembro o nome da cidade agora. E aí os irmãos estavam evangelizando pela cidade, e aí alguém disse assim, se o Deus de vocês é tão poderoso, por que você não ora agora e Ele manda chuva? Porque não chove aqui faz não sei quanto tempo. Ele falou, eu não lembro quanto tempo era, mas era assim, coisa de 5, 6 anos. E aí um irmão disse assim, Ele vai mandar, e vai chover. E o outro que estava com ele evangelizando ficou assim, encaboado, disse, meu Deus do céu, como é que um valoriza um negócio desse? Depois eu quero mesmo ver. Vai chover, fique vendo. Neste dia vai chover. Eles chegaram para a escola, eles estavam hospedados, os outros irmãos, e aí disseram, mas pastor, esse cara está ficando doido. O homem disse, se o Deus da gente é poderoso, por que não manda chuva? Sabe o que esse doido disse, pastor? Que Deus vai mandar chuva nesse dia, onde a gente está aqui. Pastor, isso eles. Calma, irmão. Ele não disse que vai chover? Vai chover. À noite eles foram fazer o culto na praça da cidade. E o pastor Pontes pregou. E ele disse, de noite, na cidade que não chovia há não sei quanto tempo, até meia-noite de hoje vai chover. E se não chover, vocês peguem pedras e podem jogar na gente. Os irmãos ficaram doidos, então, nós vamos morrer aqui apedrejados, por culpa desse pastor. Como é que ela vai falar uma besteira dessa? Terminou o culto, foram para a escola, vamos orar, irmãos. Todo mundo ficou orando de joelhos. E o povo começou a chegar com as pedras, na frente da casa ou da escola onde ele estava, eu não lembro bem. 11 horas, nada. 11h30, nada. 10 para meia-noite, começou a chover. Já pensou, irmãos? Deus dá esse dom de operação de milagres para alguns crentes. Vocês acham que na cidade disseram, aqui está o pastor que faz chover? Não. O desafio não foi o pastor, foi com Deus. E muita gente se converteu naquela cidade por causa daquela chuva. Aquela chuva não molhou só a terra, regou aqueles corações secos, duros, foi amolecendo,
E a palavra entrou e muitas foi salva ali. E assim Deus vai edificando a igreja. Outras pessoas têm o dom da profecia, que é o dom de trazer alguma palavra, alguma revelação da parte de Deus. Eu estava no seminário, estava trabalhando na biblioteca, a Carlos sabe bem lá na Juventude uma pessoa, e eu estava orando alguns meses, uns 2 meses mais ou menos, sobre uma causa que ninguém sabia, só eu sabia. E tem a biblioteca lá é separada, tem uma parte que dá para conversar um pouco, tem a parte dos livros. Chegou um irmão lá, um dos alunos, e disse: Bruno, eu queria falar contigo. Disse: pode falar. O pessoal ia muito lá conversar comigo, tirar dúvida, enfim. Disse: não, eu queria lá fora. Tá bom. Nós saímos, ele discretamente disse: olha, faz 1 semana que eu venho orando por você. Só que o negócio é sério. E hoje eu passei a manhã toda em oração por você. E Deus me deu uma palavra para você. Ele não fez escândalo, não fez barulho, tinha pessoas passando nos corredores do seminário, ninguém percebeu nada. Eram 2 homens conversando. E ele começou a dizer: Deus disse isso, 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 isso. Enquanto ele estava falando, eu pensei, mas Deus e tal coisa. Eu vi que ele estava terminando a fala dele e eu ia ficar sem uma resposta. Eu pensei: mas Deus, é isso aqui. E o irmão disse assim: isso que você está pensando agora, Deus está mandando dizer isso, isso e isso. E tudo se cumpriu como Deus falou por aquele profeta. Tem alguns profetas que são mais dramáticos, mais escandalosos. Sim, tem. Qual o problema? O importante é que Deus fale e edifica a igreja. Outros têm o dom de discernir espíritos. Espíritos pode ser aqui uma doutrina, irmãos, uma doutrina herética que chega na igreja, a igreja não percebe, mas tem alguém que tem um dom de discernir espíritos, que percebe: eu não sei bem o que está errado aí, mas tem alguma coisa errada aí no que esse homem está falando. É um dom que Deus dá para alguns. Outros falam línguas, e esse edifica só a si próprio. Esse é o único dom que só quem fala é edificado, a não ser que outro se levante, o que interpreta as línguas. E é assim que Deus vai, por meio dos dons, também edificando a igreja. Em nono e último lugar, Deus concede os dons como quer. Versículo 11 diz isso: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então nós devemos buscar a Deus, nós devemos conhecer os dons, nós devemos pedir a Deus que nos dê esses dons para a edificação da igreja, mas Deus só dá o dom que Ele quer a quem Ele quer, porque quem manda na igreja é Ele e não nós. Para concluir, irmãos, queria contar a história de um homem. Esse homem botou na cabeça que ele estava morto. E ele começou a perturbar em casa: eu estou morto. Assim, está morto? Eu estou morto, eu sou um defunto. Mas morto não fala. Mas eu estou morto. Levaram para o psiquiatra. Você está ficando doido. E várias sessões com o médico, e o médico tentando convencê-lo de que ele não estava morto, estava vivo. Você está respirando. Sim, mas eu estou morto. Você está pensando, morto não pensa, morto está... Por que não te deram então? Você não está cheirando mal? Morto depois de alguns dias já começa a cheirar mal. Você está quentinho, morto tem um corpo frio, qualquer lugar, mesmo em João Pessoa, mesmo em Patos. E esse médico, já irritado com a teimosia desse homem, pegou uma seringa, tirou a capinha da agulha, com a agulhinha bem novinha, bem afiada, pegou o braço do camarada, enfiou a agulha dele, que o sangue espirrou. Você está vendo? Você não está morto, você está sangrando, morto não sangra. E o cara falou: morto sangra também. Irmãos,
por mais que Deus se manifeste ainda por meio dos dons na sua igreja, por mais que bons livros sejam escritos explicando que os dons são para hoje, são diversos, que Deus opera milagres, que Deus cura, por mais mortos que tenham ressuscitado, que a gente chega a conversar com eles, muitos irmãos ainda vão continuar a dizer que os dons não são para hoje, como esse homem dizia que o morto chegava mesmo a sangrar. Aí o problema já não é nosso. Nós só devemos usufruir das bênçãos divinas e olhar de acordo com a sua palavra, como ele nos ensina a usar os dons para a sua glória. Essa é a parte que nos cabe. E louvado seja Deus pelos dons que tem dado à sua igreja. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos dons que tem dispensado a tua igreja. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te agradeço por esta igreja de Itabaiana, pelo pastor Carlos, por sua esposa, pelos líderes aqui, por todos os irmãos, Senhor. Te peço que o Senhor continue a usá-los na pregação do Evangelho, para salvar vidas e edificar a vida dos teus filhos, Pai. Te peço pela semana que está iniciando e pelo nosso retorno para casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, que Deus abençoe.